Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. A profecia que estudaremos hoje foi feita em torno do ano 588 a.C. e está registrada em Lamentações, capítulo 4, versículo 10. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Jeremias foi um dos profetas que mais tempo gastou trabalhando incansavelmente para evitar o cativeiro de Jerusalém. Muitos dias e noites foram usados conversando, aconselhando, para que o povo entendesse que precisava mudar. O caminho que estavam percorrendo era muito perigoso. O final seria terrível. As consequências seriam desastrosas. Apesar de todo o empenho, não quiseram mudar. Assim, mais cedo ou mais tarde, colheriam as consequências da decisão tomada. Jerusalém era o palco de momentos espetaculares entre o profeta, líderes e povo. Também alvo dos inimigos impiedosos. Diversas vezes fora atacada pelos povos vizinhos, entre eles os babilônicos. Só o rei Nabucodonosor a atacou 3 vezes. Nunca, porém, chegaram ao extremo de comerem carne humana para sobreviverem. Volto a lembrá-lo que a profecia fora feita mais de 5 séculos antes da vinda de Cristo. O tempo passou, os judeus voltaram de Babilônia e Jerusalém continuava a viver a sua rotina. Em muitos momentos enfrentaram um clima de profunda paz, em outros tempos de angústia e o pavor de uma nova invasão, a agonia de ver o inimigo às portas. Vinha, consequentemente, o desespero da fome e do cativeiro de ter que abandonar os familiares, a casa e a cidade. Vamos para os anos 69 e 70 depois de Cristo. Nessa época era Roma quem dominava o mundo. O Império Romano exerceu seu poder de 168 a.C. até 476 de nossa era. Durante esse período, Jesus nasceu e foi crucificado. Roma tornou-se conhecida pela forma dura e cruel que tratava os povos subjugados. Dirigia o mundo de então com mãos de ferro. Os judeus frequentemente se rebelavam contra os romanos. Uma delas aconteceu por volta do mês de maio do ano de 66. O general Sestio foi enviado com a missão de manter a paz na região da Palestina. Os judeus estavam reunidos para a festa dos tabernáculos. Sestio, comandante romano, cercou a cidade por muito tempo, mas não a atacou. Já mencionei nesse programa que as técnicas de guerra do passado diferenciavam muito das atuais. A tática mais usada era o cerco. Ninguém saía e ninguém entrava. Naquela ocasião, os líderes judeus estavam prontos para abrirem os portões e se entregarem, porque a fome era muito grande. Quando alguém então trouxe a notícia que o exército inimigo estava desmontando o acampamento. Parecia ser bom demais para ser verdade. Porém, tudo foi confirmado e o inimigo bateu em retirada. No ano seguinte, em 67, Vespasiano invadiu a Palestina com 70.000 homens. Nesse tempo, Nero, que era o imperador romano, se suicidou e Vespasiano foi obrigado a voltar a Roma para assumir o trono. Mas no ano 70, o novo imperador ordenou que seu filho Tito fosse à Palestina para terminar o trabalho inacabado que ele havia começado. No mês de abril do ano 70, logo após a Páscoa, Tito cercou Jerusalém. A cidade estava repleta de estrangeiros e visitantes. O cerco durou aproximadamente 5 meses. A fome era tanta
que os homens roíam o couro de seus cinturões e sandálias. Escritores dessa época relatam que os que saíam da cidade à noite em busca de plantas silvestres eram quase sempre torturados e mortos pelos romanos. Os que conseguiam retornar eram roubados pelos que estavam dentro da cidade. Milhares pereceram de fome e de peste. A afeição natural desapareceu das pessoas. O marido roubava de sua esposa e ela de seu marido. Crianças tiravam da boca dos pais e dos idosos. A fome atingiu seu auge quando se cumpriu a profecia feita 14 séculos antes. Os filhos passaram a ser servidos como alimento. As cenas de horror que viveram dentro dos muros de Jerusalém foram indescritíveis. Segundo o historiador Joséfo, durante o período de cerco do ano 70, sob o comando de Tito, foram mortas aproximadamente 1.100.000 pessoas. 97.000 foram levadas como prisioneiros de guerra. Creio que há uma pergunta que você que me ouve deve estar fazendo nesse momento. Se a cidade seria destruída, por que Tito esperou tanto tempo? Os historiadores dizem que Tito não queria destruir a cidade, e todo esse período tinha como objetivo levar o povo a se entregar pacificamente. Não haveria necessidade de tanto sofrimento. Os líderes tiveram muito tempo, porém não souberam usá-lo. Todo aquele sofrimento poderia ter sido evitado se apenas a liderança fosse humilde e aproveitasse a oportunidade que Deus ainda lhes concedia. O mal que abateu ao povo de Jerusalém foi o resultado da obstinada rejeição do amor e misericórdia divina. Os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada, e permitiu-se Satanás dirigi-los segundo a sua vontade. As horríveis crueldades executadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre os que se rendem ao seu controle. Amigo ouvinte, aproveite as oportunidades e siga as orientações de Deus em sua vida. Creia nele e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra a todo humilde de coração que busca a direção divina. É o alimento espiritual, fonte de verdade eterna, tesouro do pensamento, esperança de eterna vida. Este é o programa número 63 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.